Lá no primeiro vídeo, você que está começando a nos acompanhar a partir de agora, eu expliquei que as nossas aulas serão totalmente facilitadas. Não usarei termos acadêmicos, a não ser quando não der para fugir disso. Tentarei facilitar o entendimento do texto. Por quê? Meu desejo não é formar teólogos, porque não sou um teólogo. Por mais que eu queira que você entre em um curso de teologia, essa não é minha área. Não me compete fazer isso. Teólogos formam teólogos. Como eu não sou teólogo, não estarei aqui formando teólogos. O que eu estarei aqui diante de todos estes vídeos é te dando uma diretriz, uma oportunidade de compreender o texto dentro do seu contexto, aprender para si e também te capacitar a ensinar a outros o Evangelho de Cristo. Então nós estamos aqui na Epístola aos Romanos, capítulo de número 1. Eu peço que você abra aí, vou estar abrindo aqui também no celular. Capítulo de número 1 da Epístola aos Romanos, nós estaremos lendo a partir do versículo de número 8, que diz assim: em primeiro lugar, depois de Paulo fazer a apresentação dele para uma igreja que ele não fundou, como nós explicamos na aula anterior, ele agora vai dar início, dentro do seu escrito, ao conteúdo do evangelho que ele compreendia. E eu já abro um parêntese aqui para te dizer, não basta crer no evangelho. Você precisa ter conteúdos acerca daquilo que você crer. Porque acreditar é o suficiente para sermos justificados diante de Cristo Jesus. Mas a partir disso, existe um processo de aprendizado. E o desejo de Deus para a minha e para a sua vida é que conheçamos e prossigamos em conhecer o autor e consumador da nossa fé. Então Paulo aqui ele vai dizer que em primeiro lugar, versículo 8 do capítulo 1 da Epístola aos Romanos: sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Olha que coisa linda o que Paulo está dizendo aqui. Paulo diz que ele é grato a Deus e ele diz o motivo da gratidão. Então Paulo está endereçando a carta, está iniciando essa carta. E sabe como Paulo inicia este primeiro contato escrito com a igreja em Roma? Com uma estratégia. Vou repetir, com uma estratégia. E aqui eu abro um parêntese para dizer para você que Paulo inicia a carta dele fazendo um elogio. Ele diz que dá graças a Deus. Ele glorifica a Deus. Versículo 8. Porque em todo mundo é proclamada a fé que eles demonstram terem. Sabe o que Paulo está dizendo? A vida que vocês levam em Cristo é comentada. Isso aqui é muito importante a gente observar. Versículo 8. Acompanha sempre na Bíblia. Como ensinei na primeira aula, toda a pregação ela tem que ser analisada biblicamente. Pregação não é aquilo que a nossa mente cria. Pregação é o que o texto diz. E olha o que o texto está dizendo. O nosso pensamento tem que ser fruto do texto bíblico. E a partir do texto pensamos. E olha o que o texto está nos ensinando a pensar aqui sobre a igreja de Roma. Que a fé que eles tinham, a forma, o modo do qual eles serviam a Deus, gerou a eles um testemunho em muitos outros lugares. O que eles viviam com Deus era observado. Eu vou repetir isso daqui. O que eles viviam com Deus era observado. E eu posso agora que eu fiz a exposição do texto, lembra que eu expliquei? A exposição diante da interpretação do texto. Agora eu posso fazer a aplicação do texto. Então eu li, expliquei e agora eu vou aplicar. E como vem essa aplicação? Os nossos irmãos em Roma, Paulo está dizendo que a fé que eles tinham era observada e falada. A forma que eles viviam o cristianismo gerava uma fala acerca do que eles eram dentro do cristianismo, dentro dessa vida cristã. Aí eu abro um parêntese e vou jogar uma pergunta no ar.
para refletirmos. Será que nós temos o mesmo proceder que Paulo está citando acerca da igreja de Roma? Será que é visto em nós a fé em Deus e a vivência dessa fé? Não me responda, mas eu deixo para sua reflexão. Aí o versículo 9, acompanha aí, diz assim: o Deus a quem eu sirvo de todo o coração, ou seja, o Deus a quem eu me entrego por completo. Não dá para servir Deus pela metade, ok? Não existe servir Deus pela metade. Ou você serve ou não serve. Ou você se entrega ou você simplesmente é morno. E o morno lá em Apocalipse nós sabemos bem que dá ânsia em Deus. Ou você é quente ou você é frio. Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. O Deus a quem eu sirvo de todo o meu coração, pregando o evangelho de seu Filho. Como que ele serve a este Deus? O texto é muito claro. Paulo está dizendo, está apresentando dentro dessa carta para os irmãos em Roma, que ele se entregava, servia de todo o coração. Como? Apresentando-se? Não, apresentando Jesus. Porque o evangelho não é o que se apresenta sobre mim ou sobre você. O evangelho é sobre o que se apresenta acerca do Filho de Deus, Cristo Jesus. E Paulo deixa isso bem claro quando está escrevendo aos irmãos em Roma. Eu sirvo a Deus, ao Deus que eu sirvo de todo o coração, apresentando, demonstrando, ministrando, pregando acerca do seu Filho. Próximo, continuando aqui ainda do versículo 9. Este Deus, a quem eu ministro acerca do seu Filho, acerca das boas novas, acerca do Evangelho, é minha testemunha de como sempre lembro de vós. Ou seja, como Paulo chama Deus como testemunha do que ele está escrevendo, ele está trazendo algo que é real, verdadeiro. Ele não está iludindo, ele não está trazendo um elogio para aquela igreja para ludibriar. Ele está sendo real com eles, ao ponto de afirmar diante de Deus que sempre lembra de cada um deles, ou daquela comunidade expressiva da fé cristã. Continuando o versículo 10, diz assim: me recordo de vós em minhas orações, e rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar. Então você tem aqui um desejo de Paulo de ir visitar os irmãos, do qual ele está esperando a vontade de Deus. Seria bom Paulo ir a Roma? Sim. Seria produtivo Paulo ir a Roma? Sim. Seria glorioso ele ir com esse desejo que ele tinha de estar ali com os irmãos? Sim. Seria feito a obra de Deus, para Deus e por meio de Deus naquele lugar? Sim. Paulo era um apóstolo enviado aos gentios? Sim. Tinha chamada? Sim. Tinha vocação? Sim. Mas não queria fazer nada sem a direção de Deus. Era vocacionado, mas queria a direção de Deus. Tinha chamada, mas queria o tempo de Deus. Você está entendendo isso daqui? Paulo está dizendo, eu quero ir, mas eu só vou quando Deus quiser que eu vá. Eu quero fazer, mas só vou fazer quando Deus quiser que eu faça. Sabe o que é isso? Viver sobre a dependência de Deus em todas as áreas de nossas vidas é um fator cristão. É como ele disse em outra carta, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo não fazia a sua vontade, Paulo fazia a vontade daquele que o designou. O cristão ele não vive para viver a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o separou para o Evangelho, para as boas novas de Cristo. E Paulo tinha esta convicção. Observe na sua Bíblia. 11. Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. Olha que interessante.
O apóstolo está escrevendo a eles dizendo: eu preciso ir ter convosco para vos transmitir algo. Eu preciso ir ter convosco para vos transmitir algo que vem de Deus, algo espiritual da parte de Deus. E me impressiona o conjunto do próximo versículo com este, que é o versículo de número 11 com o versículo de número 12. Pois no 12 ele faz uma conjuntura da seguinte forma: para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. Paulo está dizendo: eu tenho que passar para vocês. Eu sei que a minha ida até vocês há de edificar a vida de vocês. Mas olha a humildade de Paulo em compreender que ele não tinha tudo. Olha a humildade de Paulo de compreender que não só ele poderia transmitir algo. Ele vai dizer que essa transmissão, que esta edificação seria uma edificação mútua. E essa edificação mútua é como a ação recíproca. É eu te dando um copo de água e você me concedendo um copo de água. É eu sendo usado para edificar a sua vida e compreendendo que você que está aí do outro lado assistindo pela televisão, assistindo pelo notebook e assistindo pelo celular, também tem algo a me ensinar. O apóstolo não se considerava o conhecedor de tudo, ao ponto de que ninguém pudesse o ensinar. Eu quero deixar com vocês uma frase de um pastor chamado Matthew Henry, que ele vai dizer da seguinte forma: quanto mais você souber, mais humilde seja. Todo aquele que entra em uma vida como esta, que nós estamos aqui de estudo, e chega a um nível de pensar que não precisa aprender mais nada com ninguém, essa pessoa caiu em um erro, em um engano demoníaco da soberba. E a soberba precede a queda, a ruína. Quanto mais você aprende, mais você sente a necessidade de aprender mais. Quanto mais você bebe da água, mais você percebe que o poço é muito fundo. Então nunca pense que ninguém mais pode te ensinar alguma coisa. Nunca pense que você aprendeu tanto que não precisa ouvir mais ninguém. Eu preciso te ouvir. Você precisa ouvir alguém. Alguém pode te edificar naquilo que você ainda não entendeu ou não recebeu da parte de Deus. Você não é absoluto. Nós não somos absolutos. Não existe absolutos dentro do reino de Deus. E Paulo tem essa consciência. Eu vou até vocês com essa certeza de que eu posso ser um canal de bênção na vida de vocês. E serei. Mas vocês também serão canais de bênção na minha vida. Ok? Olha a ideia de Paulo. Com o sentimento que ele tinha diante dos seus irmãos. Ele não se considerava superior aos seus irmãos. Ele não tinha a ideia de ter uma superioridade a eles. A ideia de Paulo era: assim como eu vos sirvo, vocês também podem, dentro do Evangelho, me servirem. Vamos nos edificar mutuamente. Continuando aqui, versículo de número 13. E não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei ter convosco, contudo, tenho sido impedido até este momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O primeiro sentimento de Paulo é o de devedor. Aquele que está devendo. Quando nós partimos para a ideia do dever a outro,
é porque alguém nos transmitiu algo. Vamos fazer uma forma simples aqui de entender isso. Paulo dizendo: eu sou devedor tanto a gregos, quanto a bárbaros, quanto a sábios, como a ignorantes. O que Paulo está dizendo aqui? Tanto aquele que tem uma grande cultura, como aquele que é iletrado. Paulo está fazendo dissensões, divisões de níveis, de grau, de cultura, de conhecimento de pessoas. E ele está dizendo: a todos esses que podemos até separá-los de algumas formas, eu me sinto devedor a todos eles. E como que nós devemos algo? Por exemplo, se alguém nos empresta R$50, R$100, nós estamos devendo o valor que nos for emprestado para esta pessoa. E somos devedor dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa nos concedeu algo que era dela. Você está entendendo? Paulo está dizendo: me sinto devedor para gregos, para bárbaros, para sábios, para ignorantes, de modo que em tudo que depender de mim, estou preparado para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Paulo se sente devedor, sente que tem uma dívida a pagar, que o impulsiona, e ele vai dizer: estou preparado. Preparado para o quê? Estou preparado, versículo 15, para anunciar o Evangelho. Estou preparado, estou pronto para anunciar o Evangelho. Primeira pergunta: como você se sente diante deste reino que foi imputado dentro de você, colocado dentro da sua vida? Paulo se sentia devedor de transmitir isso a outros. Paulo sentia que o que ele tinha recebido não poderia ficar com ele. Era como se aquilo que tivesse vindo a ele tivesse que ser transmitido a outros. Você ainda tem esse sentimento? De que o que Deus te deu não pode ficar com você? Irmãos, nós estamos aqui na nossa segunda aula apenas. Já tivemos a primeira, estamos aqui na segunda, ainda dentro do capítulo 1. Na próxima aula vamos para o capítulo de número 2. E aí vamos capítulo por capítulo. Tivemos que dividir o capítulo 1 assim por causa da introdução do livro. Mas você entende que tudo aquilo que Deus vai estar te passando por intermédio dessas aulas não pode ficar só para você? Não tem como. Não tem como ter Cristo dentro de si e não falar desse Cristo. Não tem como guardar para si mesmo. Paulo está dizendo: me sinto devedor a todas as classes de pessoas. E ele diz: quis ter convosco, mas estou preparado para anunciar o Evangelho. E o preparo não vem da noite para o dia. Paulo passou por transformação, regeneração. Paulo foi treinado pelo próprio Deus. Mas ele está dizendo: eu estou pronto para pronunciar o Evangelho, para levar o Evangelho para vós. E nós, como cristãos que recebemos a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo, temos que estar preparados para pregar a palavra do Senhor. E eu louvo a Deus porque a sua vinda até este canal, a sua vinda até este propósito de estudo, visa tão somente isso: estarmos preparados para falarmos confiadamente acerca desta glória do Evangelho de Cristo para outras vidas. Alguém precisa ouvir o Evangelho em sua casa. Alguém precisa ouvir o Evangelho em sua família. Alguém precisa ouvir o Evangelho onde você trabalha. Alguém precisa ouvir o Evangelho onde você reside. Alguém precisa ouvir o Evangelho. Como você se sente diante do que Deus está te dando? Diante desta revelação da graça de Cristo que Ele já te concedeu. Você também se sente devedor? Você já está pronto? Você está se preparando para propagar a maravilhosa graça de Cristo? Paulo está dizendo: me sinto preparado para ir até vós. Vamos para o próximo versículo, que ele vai dizer assim:
versículo 16. Porquanto não me envergonho. Me sinto devedor, estou preparado e não me envergonho. Me sinto devedor, estou preparado e não me envergonho. Vou repetir isso daqui. Me sinto devedor, estou preparado e não me envergonho. Tem gente que não se sente devedor, acha que o evangelho é só para ele, eu recebi, e os outros que se encontram em Cristo. Tem gente que vai viver a vida inteira e não vai se preparar. E tem gente que se envergonha. Tem vergonha de falar que é cristão. Tem vergonha de apresentar-se como um portador do evangelho de Cristo. Tem vergonha de se posicionar como cristão na faculdade, na escola, em casa, no trabalho. O famoso cristão 007, o agente especial que ninguém conhece como cristão. Mas Paulo está dizendo, eu não me envergonho. Versículo de número 16. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, plano de salvação, onde viera primeiro a revelação de Deus aos judeus, assim como também aos gentios, que é que ele chama de grego dentro dessa versão. É o poder de Deus para salvar. Cristo, o Evangelho de Cristo, é o único modelo, a única forma para a salvação, a pessoa de Cristo. Como eu posso me envergonhar daquilo que vai salvar a humanidade? Do juízo eminente. Só que Paulo está escrevendo para Roma, capital do Império Romano. A opulente Roma, dos seus teatros, dos seus anfitriões, dos seus artistas, dos seus deuses. Muitos nessa época tinham um sonho. Hoje o sonho de muitos é visitar os Estados Unidos. Para esta época, queriam visitar Roma. Era um ponto turístico. O orgulho estava ali. E Paulo está dizendo para essa igreja que está em Roma, não se envergonhem, porque todo esse poder humano que vocês veem dentro dessa capital, todo esse poder humano, essa jactância, esse orgulho, essa prepotência que vocês veem diante de todas essas pessoas, não é absolutamente nada diante do maior poder existencial, que é o poder salvífico proclamado pelo Evangelho de Cristo Jesus. O que Paulo está afirmando aos nossos irmãos em Roma é que o Evangelho é maior, o Evangelho é melhor, o Evangelho é muito mais glorioso, o Evangelho é muito mais poderoso, porque tudo o que o homem pode fazer é tão somente maquiar uma vida existencial, mas o Evangelho tem poder, não somente para essa existência, mas para a existência futura, que durará por toda uma eternidade. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar. Aí ele continua o versículo de número 17. Visto que a justiça de Deus, Deus é justo, se revela no Evangelho, nas boas novas. Uma justiça que do princípio ao fim, do início ao final, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus é algo muito interessante, porque Deus ele é justo automaticamente. A justiça demonstra parte do seu caráter. A justiça de Deus trabalha dentro de 3 pontos que eu quero compartilhar com vocês. Por ele ser justo, ele tem que condenar aquilo que é injusto. Condenação. Só que ao mesmo tempo que gera condenação à sua justiça própria, diante da injustiça, gera condenação, ao mesmo tempo ele é o justificador. E ao mesmo tempo que essa justiça é condenação, justificação, ela é uma dádiva. Por quê? Porque esta justificação nós não merecemos, mas recebemos. Então ele julga, justifica e presenteia diante da sua própria justiça. E essa justiça aponta-se para a obra consumada em Cristo, onde é feito então o apaziguamento.
entre o ser humano e Deus, com um único intermediador, Cristo Jesus, a nossa justiça, aquele que nos justifica diante de um Deus que é justo. Amém? Continuando aqui, versículo de número 18. Agora são 00:22. Como eu falei para vocês, eu vou demorar um pouco de transmitir as aulas porque eu preciso de tempo, momento oportuno para gravar. Ainda esse horário aqui não tem tanto barulho, vira e mexe, vocês vão ver moto passando, carro passando, pessoas passando, conversando. Então assim, eu preciso de tempo, trabalho 10 horas por dia, tenho família, tenho filho, tenho esposa, tenho a igreja que eu congrego. Então eu gostaria muito de gravar todas as aulas uma atrás da outra, mas isso não será possível. Mas como eu disse já para vocês, pelo menos uma aula por semana está garantido. O que passar disso é graça. Tá bom? Mas vamos lá, versículo de número 18, acompanha na Bíblia. Portanto, depois que Paulo apresentou acerca do Evangelho, do Deus que nos justifica por intermédio de Cristo, depois que Paulo apresentou que o Evangelho é o poder de Deus para salvar, fica a ideia, salvar do quê? Então quando você for ler a partir agora desse versículo 18, você tem que compreender que Paulo está dando motivos para que esta salvação fosse necessária. Porque imagina, você chegar para alguém e dizer, Jesus quer te salvar, a pessoa te pergunta, salvar do quê? Estou bem, estou trabalhando, estou com saúde, tenho minha casa, tenho meu carro, tenho minha família. Como assim Deus quer me salvar? Quer me salvar do quê? Estou super bem. Então Paulo vai dar uma plataforma, uma base para que nós venhamos a compreender a obra salvífica proporcionada pelo nosso Deus por intermédio de Cristo. Versículo 18 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Percebe que Paulo não está falando do diabo, está falando da ação humana. Está falando do homem propriamente dito que gera em Deus a ira. Deus ira? Deus tarda em irar-se? Sim, mas isso não quer dizer que ele não se ira. E contra o que Deus se ira? Contra o ser humano? Ou contra as práticas do ser humano que autodestrói aquilo que ele criou? Porque o pecado é nada mais, nada menos do que um protótipo de destruição. Todas as vezes que o pecado entra em nossas vidas, ele destrói algo. E Deus é pai, e o pai não quer ver os filhos se destruindo. Então não é que Deus quer te privar de viver uma vida alavante. Deus quer te privar de viver uma vida desgraçada, sem graça. Ele é pai, todo pai ama o filho, por isso o corrige. Então aí até a ira de Deus contra a impiedade demonstra o amor de Deus pela humanidade. Continuando. Pois, 19, o que de Deus se pôde conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Ora, Deus é conhecido por todos, ainda que não ouçam o Evangelho. De alguma forma existe uma manifestação de Deus, versículo 19, na vida do ser humano. Versículo 20, pois desde a criação do mundo, ele vai explicar como isso acontece. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, desde a criação, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Talvez alguém possa dizer assim, mas eu nunca ouvi o Evangelho, então eu não conheço Deus. Mas viu o sol, viu a lua, viu as estrelas, viu os animais criados. Todo ato de criação de Deus proclama a glória da revelação de um Deus criador. Então ninguém pode dizer que nunca teve nenhuma noção acerca de Deus, porque todas as coisas criadas falam deste Deus, proclamam este Deus. É isso que Paulo está demonstrando aqui. O versículo de número 21 diz: porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, tendo esta noção de que existe um Deus, tendo este toque de consciência da existência divina, mesmo assim não o reconheceram, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos. Ora, se o pensamento é leviano, a ação é automática,
Porque nós somos o que pensamos e pensamos o que somos. Somos o que pensamos e só pensamos aquilo que interiormente nós somos. Continuando. Imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Coração, sede da alma, tudo aquilo que o ser humano é, tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso. Então o ser humano, longe de reconhecer a Deus em suas vidas, passou a viver uma vida de tolos, sem ter bom senso. E aqui você encontra então a interpretação para boa parte das pessoas que você conhece, né? Por que são tão tolas? Por que parece não ter bom senso nenhum? É a falta do reconhecer Deus como Deus e tornar-se próprio Deus de suas vidas. Pessoas estão pensando que tornaram-se deuses, porque deixaram, abandonaram a ideia de um Criador sobre. Continuando, versículo de número 23. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus, isso aqui é muito forte, entregou tais pessoas à impureza sexual. Não é que Deus levou essas pessoas à impureza sexual. Aqui está falando sobre a permissividade. Deus não as proibiu de seguirem seus próprios caminhos. Ficou claro isso daqui? Você tem que ter ideia de duas coisas. O que não acontece amando de Deus, acontece pela permissão de Deus. Então Deus permite, Deus não prende. Deus não coloca dentro de uma jaula, vai fazer o que eu quero, como eu quero, de maneira nenhuma. Então estas pessoas, seguindo seus próprios desejos, Deus os entregou, ou seja, permitiu. Não era o caminho que Deus queria, mas é o caminho que eles escolheram. E o que é que acontece por intermédio desta escolha? Como eu costumo dizer sempre no nosso discipulado, os 3D da vida. Decisões definem destinos. Decisões definem destinos. Você nunca vai fugir disso. Você é hoje o que plantou ontem, vai ser amanhã o que está plantando agora, o que está plantando hoje. Decisões definem destinos. Aí o texto nos diz, no versículo de número 26, e por essa razão Deus os entregou às paixões vergonhosas, até mesmo as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza, que fala do lesbianismo. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início a uma sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu: o abandono da presença divina. O comportamento anormal dentro da comparação com aquilo que é normal diante da criação de Deus. Aí a Bíblia vai dizer, além do mais, considerando que desprezaram, tratando da humanidade, desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, mentes mudadas, mentes transformadas. É por isso que o apóstolo Paulo, lá na frente, ele vai escrever no capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, se você muda aqui, tudo muda por fora. Se você permite Deus renovar o seu pensamento, renovar você que está me escutando por intermédio desse estudo do capítulo 1 da Epístola aos Romanos, se você quiser mudança, não é por fora, é por dentro. Deus não maqueia ninguém para fora, de fora para dentro. Deus transforma de dentro para fora. Deus não maqueia ninguém de fora para dentro. Deus transforma de dentro para fora. É interno, a mudança é interna. Quem muda internamente é visível externamente. Então a mente do ser humano tornou-se depravada por conta de suas próprias escolhas de estar distante de Deus, de não honrar a Deus, de não glorificar a Deus, de não reconhecer a Deus. E todas as vezes que o ser humano não reconhece Deus como Deus,
O padrão de Deus, a essência de Deus, o pensamento de Deus, o caminho de Deus, a direção de Deus, a escolha de Deus, a virtude que procede de Deus, todas as vezes que o ser humano decide tomar um caminho contrário ao Senhor, ele automaticamente se auto-sabota. Ele tem a mente mudada, transformada, devastada pelo mal, devastada pelo pecado, e Paulo está deixando isso bem claro no seu escrito. É por isso que você vai perceber que muita gente parece que vive uma anormalidade e não percebe. É a mentalidade mudada, é a mentalidade transformada, é a mentalidade totalmente desconfigurada com aquilo que é divino, com o Senhor nosso Deus. É isso que Paulo está expressando para os irmãos em Roma, dentro deste capítulo. Não reconheceram Deus, tratando do ser humano, não honraram a Deus, não deram graças a Deus, se afastaram de Deus, e todas as vezes que se afasta alguém do Criador, a criação perde. A criação não vive plenamente longe do Criador. A mente muda, pensamento muda, atitude muda, os desejos mudam. E Paulo está explicando isso. Olhe para a sua Bíblia. Olhe as consequências, o desastre. Ninguém ganha longe de Deus. Eu vou repetir isso daqui. Ninguém ganha longe de Deus. Longe de Deus nós perdemos. Versículo de número 28 ainda. Que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. A mente, o pensamento produz, coloca para praticar, para produzir tudo aquilo que é reprovável diante de Deus. Como está a nossa vida? Temos procedidos de forma aprovadas diante de Deus? Eu não estou falando diante dos homens, eu estou falando diante de Deus. Até porque quando Paulo vai aconselhar o jovem pastor Timóteo, ele vai dizer: procura te apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado. A preocupação de Paulo não era os homens, porque a primeira preocupação que temos que ter é com Deus. Se Deus está nos aprovando, se existe uma aprovação da parte de Deus, os homens é consequência. Deus é o alvo. Versículo de número 29. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldades, ganâncias, depravações, estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, criando maneiras de praticar o mal. Você tem noção do que é isso? O nível de depravação da humanidade? Ao ponto de procurar jeito de fazer o que é mal. Irmãos, não existe vida longe de Deus. O ser humano não se constrói longe de Deus, o ser humano se destrói. É Bíblia. Longe de Deus não tem construção, longe de Deus tem destruição. Você que está me ouvindo, você que chegou até aqui, já está dando aqui 40 minutos de vídeo, você que chegou até aqui, nesses minutos 40, eu preciso te dizer: você nunca vai construir nada longe de Deus para a sua vida, que te traga paz, que te traga verdadeira prosperidade, que é estar em paz com Deus, e consigo, e com os outros. Nós precisamos estar alinhados com Deus. Nós precisamos estarmos alinhados com o Senhor. Que essa aula seja um motivo de você refletir como vai a sua vida com Deus. Pertos ou distantes? Pertos ou distantes? Continuando aqui, porque deu limite de vídeo atingido, mas aí eu colo depois o restante do vídeo aqui, para a gente finalizar. Insensatos, desleais, sem amor, sem respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo, e apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Olha como Paulo finaliza isso daqui. Ele vai dizer que há dois problemas: os que fazem e os que aprovam os que fazem. Os que fazem o que era errado e os que aprovam os que fazem aquilo que era errado. Os que entram em campo e os apoiadores da plateia.
E é muito interessante pensar que desde o princípio ninguém quer errar sozinho. Quando Eva quis errar, ela logo convenceu Adão a errar também. Toma muito cuidado, porque nem todo mundo que te elogia no seu erro é seu amigo. O amigo não é somente aquele que abraça os seus erros. O verdadeiro amigo é aquele que tem a capacidade de chegar até você, conversar com você e te mostrar o caminho que não está te levando a uma progressão, e sim a uma regressão diante do propósito do Senhor. Essa foi a nossa segunda aula dentro da Epístola aos Romanos. Que Deus, em Cristo Jesus, nos ajude a caminhar dentro desta carta, entendendo mais acerca do Evangelho, aprendendo mais acerca de Cristo e compreendendo essa dimensão espiritual, essa entrega espiritual que o apóstolo Paulo tinha ao entregar-se em favor dessa maravilhosa mensagem que é as boas novas de Cristo Jesus. Que essas boas novas, que esta compreensão do Evangelho, de nós mesmos e da sociedade da qual nós vivemos, possa ficar cada vez mais forte em nossa mente e em nosso coração. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe. Se este vídeo te edificou como a primeira aula e você puder se inscrever no canal, deixar o seu joinha nesse vídeo e um comentário, ficarei muito grato a cada um de vocês. Desde já, muito obrigado. Nosso primeiro vídeo, nossa primeira aula, chegou a 80 visualizações, o que para mim foi muito surpreendente. E isso eu devo a cada um de vocês que tem compartilhado as aulas, divulgado entre os amigos, entre os familiares e na igreja que você congrega. Deus vos abençoe. Não se esqueçam de me mandar um feedback. Escreve aí um comentário no vídeo. Deixe aí algo que eu possa estar melhorando, imagem, qualidade de som. Eu vou estar tentando. Não sei se vocês perceberam, tem um microfonezinho aqui que eu coloquei para ver se melhora o nosso áudio. Mas vocês podem estar dando outra dica também de como pode estar melhorando para a nossa transmissão ficar melhor e sermos então edificados de uma forma mais plena. Um grande abraço, se cuidem. Nós podemos estar em Roma, mas nós não somos de Roma. A nossa pátria não é aqui. Que Deus nos ajude a permanecermos firmes e constantes na presença do Senhor. Graça e paz, e até o próximo capítulo.